Olá, boa noite. Estamos dando início a mais um ABC das Mães e eu já vou logo começar o programa contando o que nós vamos ter por aqui hoje. Se você tem dúvidas aí sobre odontopediatria, a doutora Aline vai estar aqui com a gente para tirar todas as suas dúvidas. Quando levar ao dentista, como fazer a higiene bucal correta aí dos seus pequenos. Será que quando eles são bebezinhos só tem a gengiva, precisa escovar os dentes? Fica aqui comigo porque já já vocês vão saber. Nós vamos falar também sobre TDAH e dislexia. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Recebeu algum diagnóstico? Conhece alguém? Fique com a gente também que vai ter esse assunto aqui. E também nós vamos falar sobre uma doença não, um sintoma que é bem recorrente agora, nesses tempos tão modernos, aí nas crianças. Nós vamos falar sobre cefaleia nas crianças. Vocês acreditam que nos últimos tempos aí tem aumentado e muitos índices de crianças que procuram aí os prontos atendimentos, os neuropediatras, sobre cefaleia, com essa queixa constante? Será que isso tem a ver com o uso abusivo, gente, dos tablets, celulares? O Dr. André Orcajo, neuropediatra, estará aqui tirando todas essas dúvidas de vocês. E eu vou aproveitar para dizer, se você está assistindo aqui a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, ou então pela TV e quiser entrar no Facebook na transmissão ao vivo que está lá na página da TV+, você pode mandar sua pergunta para a dentista, para a psicóloga, para o neuropediatra, que ela pode ser respondida ao vivo aqui no programa, tá? Lembrando, eu gosto sempre de contar para vocês que o nosso programa o ABC das Mães surgiu lá da internet. As nossas redes sociais são todas @ABC das Mães. Vocês vão encontrar o grupo que tem muitas mamães, mulheres aqui do ABC. Nós temos descontos, parcerias exclusivas, prêmios para toda essa mulherada aí que segue a gente. Tem também a fanpage ABC das Mães por Cláudia Loia. Lá também vocês ficam por dentro de todas as novidades aqui do nosso ABC, no universo feminino e materno, e o nosso Instagram. Cola com a gente lá no Stories, porque vocês vão ver tudo que acontece no nosso cotidiano, as promoções, o que tem de mais legal e o que mais bomba aí no nosso ABC Paulista e também em São Paulo, que a gente tá andando por aí também, tá bom? Agora, gente, para começar o nosso programa, eu venho com uma primeira dica para vocês, que é do Dr. Ácaro, porque chegou o outono, vem as hits e ites todas aí, e agora o recado é para vocês que querem fazer, além de limpeza, uma super higienização profunda para acabar com ácaros, fungos e bactérias. Roda o vídeo aí. Chega de levantar poeira. Conheça o Vivenzo, um sistema único que aspira, purifica, limpa e higieniza. Não é aspirador de pó, é Vivenzo. Solicite uma demonstração. Vocês viram que bacana? E agora eu vou contar o melhor para vocês, tá? A partir de 4 vezes de R$ 87,50, você higieniza. Vou até ler aqui porque é tanta coisa, gente. São tantos itens que você consegue higienizar por 4 de R$ 87,50. Olha só, colchões, sofás, cadeiras, tapetes, travesseiros, bichinhos de pelúcias, pisos do quarto, sala, varanda, tudo. Você higieniza a sua casa, pacote completo, por 4 vezes de R$ 87,50. É só avisar que viu no ABC das Mães para garantir essa promoção, tá bom? Agora, então, eu espero vocês, gente, estou com o meu celular aqui hoje, esperando vocês a entrarem em contato comigo pela transmissão ao vivo do Facebook, porque agora nós vamos falar sobre dentinhos de criança. Estou com ela aqui, a doutora Aline Giampietro. Falei certo, doutora? Giampietro. Giampietro. Isso. Olha que linda lá. essa doutora. A gente está aqui com a gente hoje, seguidora do nosso Instagram, sempre posta algumas dicas. O Instagram dela é bem legal, tem muita qualidade, assim, muito assunto relacionado à higiene bucal infantil. Eu falei, ninguém melhor do que ela para estar aqui hoje com a gente. Obrigada, viu, Muito pela obrigada, presença. estou muito honrada, muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo mesmo. convite. E agora conta pra gente, pras mamães que estão lá em casa, qual é a idade? Existe uma idade recomendada para nós levarmos as crianças a primeira vez no odontopediatra? Sim, na verdade, Cláudia, a primeira vez no odontopediatra já começa na vida gestacional da mulher. Tá. Então a mamãe tem que estar com a saúde em dia, a saúde bucal em dia, porque algumas doenças gengivais, a falta de cuidado bucal pode afetar o feto.
Tá? Então a criança já começa a sentir os malefícios dos maus tratos bucais nesse primeiro momento. Tá? Assim que a criança nasce, é o momento certo e o ideal de trazer a criança para visitar o odontopediatra. Nessa consulta, o que vai ser averiguado ali? Se a posição das estruturas bucais estão ok, freio lingual, se a criança consegue mamar direitinho. Muitas crianças passam por isso. Importante isso. Muito importante. Tem mães que ficam frustradas por não conseguirem amamentar, porque não sabem que a posição do freio lingual da criança está incorreta ou está incomodando a criança para fazer o movimento da amamentação. E nisso existem vários bebezinhos que já nascem com dentes. Então a gente precisa saber se isso esses dias. Você leu sobre isso. Li. É muito importante porque machuca a mãe. Às vezes é um dentinho que a gente chama de neonatal, que é um dentinho a mais, e às vezes é um dentinho de leite mesmo que já está ali. E dentro dessa consulta, desse primeiro momento do bebê, a gente vai ensinar como segurar o bebê, o aleitamento, como higienizar a boca do bebê, que hoje mudou muita coisa. Hoje não se passa mais aquela gaze na boca da criança. Ai, na minha época enrolava gaze no dedo e limpava após cada mamada. É verdade. E agora, como Era é que assim, então? hoje, Já vamos aprender, né? Vamos aprender. Hoje, só é higienizado a língua do bebê, porque ao amamentar, ao ser amamentado, aquela saburra fica na linguinha do bebê, ele perde um pouco da temperatura e daquele saborzinho do leitinho da mãe. Tá. Então é importante limpar só a linguinha do bebê enquanto ele não tiver dentes. As demais áreas é importante que não seja colocado mais gaze na boca da criança, porque as hemoglobinas, a proteção da boca é removida pela gaze. Olha que legal, então aí anotou, né, gente? Depois compartilhem essa transmissão aí para que mais mamães possam aprender que, assim como a gente visita o pediatra assim que o bebê nasce, já pode marcar aí o seu odontopediatra para garantir, né, que esteja tudo ok. E é muito importante na gravidez a mulher também estar com, né, a saúde bucal em dia, porque é muito sério, inclusive, isso está no estatuto já da criança, do adolescente, está na cartilha da gestante durante o pré-natal. Olha, então tem que prestar bastante atenção, viu, gente? Não é frescura, é saúde mesmo. É saúde, né? É isso mesmo. E aí agora, criança teve o dentinho, nasceu o primeiro dentinho. Isso. Eu li, a gente fica toda confusa, né? Porque uns falam que é para usar creme dental com flúor, outros sem flúor, outros meio termo. Uma hora muda, aí vem a associação, muda de novo. É eu sei porque eu sou bem ligada nisso, que eu falo, gente, coloco com flúor ou sem flúor? O flúor é tão importante, né? É verdade. Para manter o dente seguro, né? Enfim, de uma possível cárie. E agora, como é que tá? Bom, essa pergunta é excelente, eu adoro falar sobre flúor. Porque é o seguinte, há alguns anos não se usava o flúor corretamente, era usado na escola, era feito um bochecho no período escolar, muitas coisas vão mudando, a ciência, a tecnologia e o uso do flúor vai acompanhando essa ciência também. Então, cientificamente, baseado em estudos científicos, desde o primeiro dentinho, a criança nasceu o primeiro dentinho da criança, é importante fluoretar com o flúor de 1.100 ppm do creme dental. Então, o creme dental sem flúor, hoje, ele já não tem mais função alguma. No consultório, eu oriento as mães que têm a criança já no período escolar, de 2 anos, que ainda é um bebê, para que elas levem o creme dental sem flúor, porque ela não vai ter aquele cuidado. Aí às brinca vezes, na escola, engole. Brinca na escola, às vezes as professoras não têm tempo de estar se dedicando ali de forma personalizada para cada criancinha, então ali tudo bem, porque é importante incentivar isso na escola que tem essa higienização. Mas em casa, eu sempre digo o seguinte, Cláudia, que tudo que é demais na mão de uma criança vira remédio, pode virar veneno. Então, quem vai dosar a quantidade de creme dental são os pais. No primeiro dentinho da criança, por exemplo, de uma criança de 6 meses, a quantidade é de 1 grão de arroz. Tá? E é interessantíssimo, eu trouxe um creme aqui que vocês vão encontrar na parte onde tem ingredientes do creme dental. A primeira linha fala a quantidade de flúor que tem neste creme dental. Se não tiver 1.100 e 1.100 ppm, a criança não está protegida. Então, gente, vamos ler rótulos. Tem que ter 1.000, ó, mostra para aquela câmera ali, ó. 1.000 a 1.100 ppm, aqui, é ó. isso? Isso mesmo, de 1.000 a 1.100 ppm de flúor. Isso está em todos os cremes dentais.
essa indicação. Porém, nem todas as marcas têm essa indicação. Isso aqui foi uma luta dos odontopediatras. Gente, vou fazer uma varredura na minha casa amanhã, porque todas as vezes que nós estamos no supermercado, enfim, meus filhos adoram comprar escova de dente, pasta de dente. Então, eu tenho várias, de várias marcas. Eu vou bem olhar lá e depois eu conto pra vocês no grupo. Olha, assim, né? Creme Dental Bom, aquela empresa que está realmente comprometida com as crianças e realmente quer proporcionar uma proteção, tem entre 1.000 e 1.100 ppm de flúor no creme dental. Olá, mulherada, fiquem ligados. Agora, doutora Aline, eu vou fazer perguntas para você das nossas mamães do grupo. Estou aqui com o celular, falei que eu ia falar com vocês, né? Combinado. Olha, nós temos a Kátia Regina. Beijo, Kátia. Ela perguntou, doutora, o que fazer para aliviar o nascimento dos dentinhos? Tem uma bebê de 8 meses e está sofrendo demais, tadinha. Obrigada. Beijo, viu, Kátia? Olha aí a resposta. Oi, Kátia. Que bom que você tem uma bebezinha de 8 meses. Parabéns. Realmente essa fase inicial do rompimento dos dentes, do nascimento dos dentes, é bem triste mesmo para a criançadinha. Eles babam bastante, às vezes ficam em estadozinho febril. O que fazer nesse período? O ideal é não usar nada que tenha xilocaína lá vendido na farmácia. Esse é o primeiro ponto. Tudo que tiver xilocaína, aquelas pomadas que eram prescritas, não use. Tá? O ideal de tudo isso é oferecer para o seu filho, para sua filhinha, algo geladinho. Ou um brinquedo gelado, sabe aqueles que tem o gel dentro? Os mordedores que já vem para ir na geladeira, né? Isso mesmo, isso alivia bastante mesmo. E aí, ver a temperatura, sempre aferir a temperatura da criança. Se isso estiver elevando demais, tem que procurar um odontopediatra mesmo pra gente saber como é que tá esse nascimento aí. Se tá tudo certinho, se não tá, se esse estado febril vem do rompimento do dente ou não. Mas oferecer alimentos mais geladinhos pode ser uma saída nesse caso. E paciência, viu? Porque passa, né? Passa. São as primeiras semanas, 2 semaninhas, a criança dá uma sofridinha mesmo. Mas o importante, eu quero deixar bem frisado, não usem nada à base de xilocaína na boquinha da criança, tá bom? Olha lá que legal. Agora nós temos mais aqui. Renata de Nadai. Beijo, Rê. Olha aqui, doutora Aline, meu filho tem 3 anos e meio e tenho notado os dentes superiores, frontal, um pouco amarelinho. O que pode ser isso? Ela tem notado a coloração um pouco mais amarela nos 2 dentes da frente. Renata, boa noite. Obrigada pela pergunta. A coloração amarelada, existem alguns fatores. Dentre eles, ou é uma placa, né, alimento que fica retido no dente da criança, que às vezes as crianças, nessa idade, eles são bebês, eles não querem escovar na hora certa, no dia certo e como realmente se deve. Então, se essa plaquinha estiver acometendo somente os dentes da frente, é preciso avaliar essa mancha. Se realmente é uma mancha que veio do nascimento por algum defeitinho de esmalte ou se realmente é a placa que dá daquela alimentação que ele está fazendo e não está deixando ser escovado. Olha lá, notou aí, né, Renata? Tem que observar e depois conta pra gente. Aí tem mais perguntas, eu vou encher de perguntas aí de vocês do grupo hoje. A Natália Sanches. Minha filha tem 6 anos e range muitos dentes à noite. Já levei na dentista, mas ela sempre fala que é normal. Até que idade isso é normal? É normal ranger os dentes? É normal. A gente precisa separar o que é patológico e o que é natural. Tá. Então, ranger os dentes faz parte da ansiedade da criança. Se ela sabe que ela vai levar um brinquedo na escola, amanhã ela vai ranger os dentes. Por exemplo, se ela está passando por uma situação social em casa, pais separados, mudança de escola, perdeu o bichinho dela de estimação, ele vai ranger mais. Então, como é que a gente gradua isso? Como é que a gente classifica se é patológico, se vir a ser assim algo ruim, prejudicial à saúde da criança, ou se está dentro da normalidade, olhando o desgaste, o tamanho do desgaste. Se passou ali, se estiver na metade da coroa, a criança estiver rangendo demais, é preciso de uma intervenção odontológica mesmo. Agora, ranger, se não tem nenhum desgaste, nenhuma fratura, é normal. Olha lá que legal. Agora nós temos mais aqui, olha. Doutora Vasti, ela sempre participa, Vasti Jimenez, um beijo pra você, viu, linda? Clau, meu filho toma uns 5 antibióticos por ano, infelizmente. Isso realmente prejudica a saúde dos dentes? Não. Não, né? Na verdade, isso é um mito, né, trazido até hoje, uma coisa que foi colocada há muito tempo. Os antibióticos infantis, eles têm açúcar na composição. Então, quando a criança dorme, geralmente tem aquela dose noturna,
Se não escovar, faz o mesmo efeito de um doce, de uma mamadeira adoçada, enfim. Um segredo aí. Mas isso sistemicamente dá para o corpo, vai deixar o dente fraco. Não, nada disso. Existe somente uma medicação hoje que mancha mesmo o dente, mas é uma medicação para adulto e não para crianças. Olha lá, fiquem tranquilas então, tá, mamães? Podem cuidar aí à vontade. Aí agora, tem aqui, ó, Clau, minha bebê tem 4 meses e a hereditariedade da família do meu marido parece que vai dar aquela separação nos dentes da frente. Quando há tratamento, quando o dentinho nasce já bem separado um do outro? Na verdade, Cláudia, é assim, a dentição de leite, ela é bem separadinho um dentinho do outro. Por quê? Porque o corpo já está programado para receber dentes permanentes. Que são maiores. Exatamente, né? São bem maiores, né? Então essa separação é normal. Se houver o que a gente chama de diastema, que é essa separação dos dentes em algum adulto da família, pode ser que a criança tenha. Geralmente é quando tem não. aqui a gengiva maior no meio, não é? Isso, que fica uma carninha, né? Uma gengiva tem até maiorzinha. Cirurgia para isso, não tem? Hoje existem alguns recursos que a gente nem precisa mais lançar a mão de cirurgia. Muito legal. Bem bacana. Aí agora, eu vi que a doutora Aline trouxe algumas coisas aqui e eu queria que ela mostrasse pra gente. Isso, a minha dinossauro. Uma dinossauro linda. Que me acompanha sempre. Os dentinhos dela são amarelinhos porque são de plástico, não é isso? E aqui eu trouxe alguns produtos que eu gostaria de falar bem de maneira breve, mas para que todos entendam, né? Porque às vezes existe uma dúvida, Cláudia, sobre comprar escova elétrica ou escova manual. Tá? Olha lá, Maitezinha, minha filha, vou pedir para ela prestar bem atenção. Um beijo, viu, filha? Que eu sei que você está assistindo aí o programa da mamãe. Agora você presta atenção na tia Aline, aprende a escovar esse dentinho direito, eu vou chegar e vou olhar. É isso aí, então vamos lá, Maite. É o seguinte, a escova elétrica, primeiro que as escovas, elas precisam seguir alguns critérios, tá? Tanto da Anvisa, ela tem que ter um registro de ser uma boa escova, ela precisa ter cabeça arredondada, as cerdas a gente precisa ter certeza de que elas não vão descolar, enfim, tem toda uma segurança da escova de dentes. A escova elétrica, nós não temos tantos estudos científicos de que ela tem tudo isso, tá? Em ordem. Eu sempre prescrevo a escova elétrica para crianças que têm algum problema, ou alguma dificuldade motora, ou que a mãe tenha assim, algum problema com o horário, que não pode escovar muito, ou, enfim, uma vez ao dia só, tá? O restante, então, é a manual. A manual, que não seja a escovação da noite e nem a da manhã. Tá bom? Porque às vezes isso aqui dá uma motivada na criança. Mas o mais interessante é que a escova elétrica ela foi desenvolvida para pacientes com deficiência motora, tá bom? Então, a escova manual, ela passa a ser sempre a eleita, sempre a melhor. Por pior que seja a escovação, por mais eficiente que seja, mais dificultosa que seja a escovação da criança, a manual ainda é a melhor. Aí o interessante é nunca colocar aquele monte de creme dental nesse sentido aqui que eu vou mostrar pra vocês, olha. Não façam isso, igual de comercial de TV? Exatamente, né? Viu, Maite? Pra vender mais produto, né? Uhum. Então, o ideal é que você não coloque o creme dental nesse sentido, e sim nesse sentido aqui, ó. Porque aí vai pouco de qualquer forma. Exatamente. Gente, pega essa dica, por favor, de novo, porque, ó, naquela câmera ali, a doutora Aline vai fazer de novo. Olha lá, vou fazer mais uma vez. Como não é pra fazer, então, mostra primeiro. A forma errada, não fazer assim, tá? Isso aí é só pro povo que quer vender muito creme dental. Creme dental. Essa escova é pequenininha, então assim, o ideal é que coloque-se deste jeito aqui, ó. Pouco creme dental, afinal de contas, quem limpa os dentes não é o creme, e sim a escovação e o fio dental. E fio dental nas crianças, mesmo com o dentinho separado, é importante usar? Muito importante usar, tá? Eu trouxe um fio dental, o fio dental que vocês precisam avaliar nele, que é aquele encapadinho mais molinho, né? Mais molinho, que tem uma cera boa. Aqueles fios muito grossos, não é indicado para as crianças. Usar, as mães perguntam muito para mim, né? Qual o tamanho do fio dental, né? Por uma criança que já faz a sua higiene, uma criança de 7, 8 anos, já faz sozinha, eu sempre peço para a mãe medir esse tamanho aqui do braço da criança, tá? Enrola o fiozinho e passa. As crianças que têm o dentinho separados precisam usar o fio dental, sim, todos os dias, pelo menos uma vez, tá bom? Porque as laterais dos dentes, a escova não entra aqui, né? Então, é preciso de um ajudante, que é o fio dental todos os dias aí na boquinha da criançada.
Tá. Ó, tem até uma pergunta aqui falando das crianças pequenas que gostam de escovar o dente. Vou fazer mais uma, tá, gente? A Jéssica Guedes. Tem alguma dica para bebê de 1 ano e 8 meses escovar os dentes? A minha filha só quer comer a pasta de dente. Isso é muito comum. Tem que conversar e falar, né? E entreter com outras coisas, né? Enfim. Foi aquilo que eu falei, né? É o cuidado e realmente isso é do responsável mesmo, né? Não deixar ingerir o creme dental, colocar uma mínima quantidade. Nesse 1 ano e 8 meses, é interessante que ela use o creme dental no momento em que ela estiver fazendo a escovação da criança. Se a mãe quiser incentivar com que a criança faça a higiene já sozinha, ou queira, né, no ato do banho, dar a escovinha para a criança já se familiarizando com isso. E é legal a criança brincar com a escova, legal, né? Eu sempre falo para as mães, não deixa morder a seda, porque acaba estragando, né, as isso serdinhas. Acontece muito lá em E casa. aí machuca lábio e gengiva. Então, assim, acompanhe. A criançada dá uma resistida mesmo, assim, tem uma resistência para escovar nessa idade, mas com calma, com paciência, muita paciência. Um dia você escova 2, depois você escova 3, até você conseguir escovar a boquinha toda nessa semaninha aí. Um pouquinho de cada vez. E agora eu vi que você trouxe aqui enxaguante bucal. Sim. Criança pode usar, eu sei que tem uns específicos para criança. Exato. Ele é um item obrigatório que a gente deve investir? Na verdade, é um item que a gente deve investir ou não? Se fizer só higiene com fio e pasta, está ok? É isso mesmo, Cláudia. Se você fizer uma higiene com fio e pasta, já está ok nas crianças, tá? Existem alguns casos específicos, porque tem crianças com doenças de adulto. Por exemplo, uma gengivite juvenil, um caso de doença gengival. Existem os enxaguatórios bucais que são prescritos, não estão lá na prateleira do supermercado. Então, o enxaguatório bucal tem que tomar muito cuidado, porque ele tem um sabor bem legal, bem atrativo. É uma delícia, é verdade. Então, as crianças escovam os dentes muito mais rápidos para fazer bochecho, e às vezes elas acham que o bochecho, que é o enxaguante bucal, limpa melhor do que a escovação. Então, eu prescrevo em casos específicos. Faça como o odontopediatra prescrever. Tá? Não é para todo mundo não, e não é algo obrigatório durante a higiene. O fio dental e uma boa escovação já resolve bastante. Olha que bacana. Aí agora, gente, só pra gente finalizar, eu vou pedir pra doutora Aline mostrar um pouquinho do como a forma correta de escovação no dente aí da nossa amiguinha dinossauro linda aqui. É isso aí. Vou mostrar nessa câmera aqui. Naquela ali. Aonde? Naquela ali. Isso. Então, vamos lá. Para as mamães que vai fazer a escovaçãozinha das crianças aí à noite, então se posicione atrás da criança, a criança de frente para o espelho, certo? Eu acho que o espelho ajuda bastante. Abriu a boca, olha lá. Então, na parte de baixo, eu vou fazer aqui na parte de baixo que fica mais fácil de filmar. Então, esse movimento de vai e vem é interessante. Tá? Aqui nas laterais, que é onde fica a bochecha, é onde para muito alimento. De baixo para cima, como se você estivesse varrendo. Não esquecer a parte de dentro também. Vamos varrer aqui, ó, de baixo para cima, de baixo para cima. Com a boquinha fechada, a gente pode fazer movimentos de bolinha, 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 bolinha. Tá? Não tem muito segredo. O importante é que vocês não esqueçam de todos os lados dos dentes. Então, é o que eu falo para a criançadinha no consultório. Tem a barriga do dente, que é a parte da frente, tem as costas dos dentes. Então, é importante também que você escove essa região, tá? Se a mamãe achar melhor colocar a criança de frente para ela enxergar melhor, sim, pode fazer os mesmos movimentos de vai e vem na parte onde morde, tá vendo? Que a gente chama de parte oclusal, que é onde a criança morde. Faz o movimento de vai e vem, boquinha fechada, bolinha, 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 bolinha. Não esquecer essas partes tão importantes, que é a parte de dentro da boca e o fio dental. É isso. Não tem muito segredo não, mas é paciência e bom treino. Olha que legal. Ai, gente, amei essa pauta, amei a doutora Aline. Ai, eu tô amando estar aqui. Prazer te receber aqui pessoalmente. Prazer estar. E olha, nós vamos ter que convidá-la mais vezes aqui pra gente falar muito mais. Que notícia boa. Sobre a higiene das crianças, tá bom? Claro. Obrigada. Obrigada pelo convite. Seu programa é ótimo, eu sigo mesmo vocês e estou à disposição. Obrigada. E eu vou deixar amanhã os contatos da doutora Aline, porque eu tenho certeza que a minha filha está assistindo e vai querer passar com ela. Ai, que ótimo. Será uma honra. Obrigada, Cláudia. Viu? Parabéns, viu? Agora, gente, nós vamos para um break rápido e na volta tem muito mais. Eu vou continuar aqui, ó, coladinha com vocês no celular. Eu tô esperando as perguntinhas, tá bom? Já volto.
Vocês viram que legal aí sobre a escola Evolution? Eles continuam parceiros aí do ABC das Mães, uma escola com imersão bilíngue aí para os pequenos e tem uma unidade só de berçário também. Vale a pena conferir. Então, se chegou a fase aí de levar o seu filhote para a escola, uma boa opção para quem mora em São Caetano do Sul ou proximidades é a escola Evolution, tá? O ABC das Mães super indica e apoia aí essa escola. Agora, gente, eu vou contar para vocês de uma coisa que todo mundo me pergunta. Eu faço stories ou apareço numa foto mais no close assim. Cláudia, onde você faz a sua sobrancelha? Eu faço a minha sobrancelha, gente, já há anos com a equipe do Tendência Feminina Latarini. De verdade, gente, acho que para mim, nem para ninguém, essas meninas arrasam. Elas são especialistas em tudo que é embelezamento de olhar. Então, desde a sobrancelha, alongamento de cílios fio a fio, a micropigmentação, enfim, tudo que vocês precisarem aí de embelezamento do olhar, as meninas fazem lá no Tendência Feminina Latarini. Agora, presta atenção na dica aqui, gente, que eu vou contar de uma super promoção que elas liberaram aí para seguidoras do ABC das Mães. Então, se você for fazer o seu alongamento de cílios de terças e quartas-feiras, você vai ganhar 50% de desconto no design de sobrancelhas. Então, ou seja, você vai ficar com o olhar perfeito, olhar matador aí 43, porque muda muito, né, gente? A sobrancelha é a moldura do rosto, uma sobrancelha bem feita, bem arqueada, ela devolve aí, né? Quanto mais, eu já li um artigo que quanto mais grossa a sobrancelha, mais jovem, né, você fica. Então, se você tem os pelinhos ralos, tirou demais lá atrás da sobrancelha, tem a micropigmentação. Tá com cílios um pouco curtinho? Tem um alongamento de cílios. Então, só ligar lá, entrar em contato com as meninas do Tendência Feminina Latarini, garantir os seus descontos e arrasar aí no olhar, tá bom? Agora, gente, nós vamos para a nossa próxima entrevista. Muito se fala em TDAH e dislexia, né? Eu estou aqui com a doutora Valquíria Vollmann e ela vai falar com a gente sobre esses dois transtornos, né? O TDAH e a dislexia. Primeiro, eu queria que você agradecer você por ter vindo, primeira coisa. E eu queria que você contasse para as mamães lá de casa, primeiro inteirasse a gente do que é o TDAH e o que é a dislexia, qual a diferença dos dois, né? Porque às vezes as pessoas ouvem falar dos dois, acho que é tudo a mesma coisa, e não, né? E a confusão, ela é real, né? Porque não é fácil diferenciar um no outro a primeiro olhar, mas os dois são um transtorno neurobiológico, né? E de origem com influência genética, tanto um quanto o outro. A dislexia, ela é especificamente um transtorno de linguagem, né? Onde é difícil o disléxico identificar o fonema com a letra, né? O som com a letra. Isso acarreta uma série de prejuízos na hora de identificar um texto, uma leitura, interpretar, escrever, separar a sílaba, uma palavra da outra. E o TDAH é um transtorno, o nome correto, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele envolve outras coisas e às vezes pode estar associado à dislexia ou não. E ele envolve impulsividade, desatenção e hiperatividade. No geral é isso. Mas tem muitas outras questões também que acabam ficando permeando aí essa questão do transtorno, né? Aí agora aqui só para a gente exemplificar para as mamães que estão em casa, claro, né? Na idade escolar, qual é a diferença das crianças que têm uma das duas, né? Ou TDAH ou a dislexia, qual é a diferença dela para as outras crianças? Primeiro do TDAH e depois da dislexia. Então, acho que tá tudo junto, misturado e separado, né? É preciso ir fazendo a separação, ela é gradual. A diferença tá que existem as dificuldades normais de criança, né, na idade escolar. E o que a gente precisa saber é se essas dificuldades elas estão relacionadas à idade ou não e se elas persistem, né? Então, tanto na dislexia quanto no TDAH, existem as dificuldades que elas aparecem. O que a gente precisa ficar atento é se isso persiste por muito tempo, se essas dificuldades elas estão relacionadas à idade da criança, né? Porque e aí você vai identificando. Então, por exemplo, na dislexia, se uma criança está sendo alfabetizada, ela está com dificuldade ali naquela questão de identificar a letra,
é normal, não dá para chegar e falar que essa criança tem dislexia logo. Então isso precisa persistir, passar dessa idade. Então aí você pega uma criança mais velha, com 10, 11 anos, ou até um pouco antes, que já deveria estar realizando algumas tarefas e tem uma dificuldade muito superior, muito significativa, isso é necessário que seja observado. E o TDAH, pela questão ser mais sistêmica, eu considero que seja mais difícil de identificar. Então, o TDAH, a questão da hiperatividade, da impulsividade, daquela coisa do filtro, sabe? Da criança que não pensa, fala, agitação psicomotora, que passa um pouco do que é aceitável ali para determinada idade, em algumas condições. Então, uma agitação psicomotora que não consegue ficar parado, começa a mexer os dedos, os braços e excessivamente, muito desatento, né? Você dá um comando, a criança vai lá, pega tal coisa. E isso, por vezes, no meio do caminho a criança esquece. Mas são situações no déficit de atenção que elas precisam serem identificadas não apenas no ambiente escolar. Elas precisam também aparecer em outros ambientes que não apenas a escola. Tá. E aqui, gente, a Valquíria, além de psicóloga, ela é mãe de uma criança com TDAH. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi esse diagnóstico, como você percebeu. Na verdade, mesmo eu sendo psicóloga, eu não percebi logo de cara, né? Porque é um diagnóstico difícil, né? São vários fatores que você consegue fechar, né? E acho que, assim, para as mães, a gente tem uma sensação, uma falsa sensação de onipotência, né? De que tudo que a gente pode, que tudo é culpa nossa. Então, se a criança começa a apresentar alguma dificuldade, nossa, onde é que eu errei? Onde é que eu estou errando? E aí meu filho começou a apresentar uma dificuldade, né, ainda no infantil, mas que eu considerava que era minha falta de mim, né? Então eu comecei a estar mais presente, de fato ele melhorou, e depois na transição para alfabetização ali, a coisa começou a se intensificar. E aí a gente começou a procurar ajuda, e aí fomos fazer uma avaliação com uma fono, para justamente fazer o diagnóstico diferencial. Vamos ver se é dislexia, se é alguma coisa aí que ele não está aprendendo por causa disso. E aí, enfim, acabamos chegando ao déficit de atenção. E no caso dele, a predominância é a dificuldade de atenção, não a hiperatividade, porque também tem isso, né? Uma criança... Não precisa estar um associado ao outro. Não com a mesma intensidade, também não são excludentes, por isso que é mais fino o diagnóstico, precisa ter mais cuidado, não é tão objetivo assim, não tem exame clínico, não tem exame de sangue. É a observação da mãe ali no dia a dia, a procura do psicólogo, neuropediatra, enfim, para se fechar todos aí, uma equipe multidisciplinar, o diagnóstico, né? Sim, sem dúvida. Você precisa de uma equipe multidisciplinar, e a escola também é muito importante, né? A família precisa ouvir muito. No meu caso, assim, a escola foi muito importante. No começo, a gente relutou muito em aceitar, justamente por isso que eu acabei de falar, mas a observação do que acontece dentro da sala de aula e junto com outros profissionais, esse diagnóstico foi fechado. Olha, agora eu tenho mais perguntas aqui das meninas que estão ao vivo aí com a gente. Ela é inclusive professora, né, Vasti? Tem duas perguntas dela. O TDAH precisa de remédio? Crianças que tomam um remédio para o TDAH devem tomar antes de irem para a escola? O remédio faz efeito quanto tempo depois que ele tomou? Olha, o TDAH, ele é uma disfunção neurobiológica. Então, ela afeta os neurotransmissores de uma região pré-frontal aqui no cérebro, né? Que é uma região que regula a atenção, os impulsos, a hiperatividade. Na verdade, é isso daí que, como há uma desregulação nisso, é difícil a criança fazer figura e fundo muitas vezes. O que é isso, figura e fundo? Por exemplo, a gente está conversando aqui, eu estou prestando atenção no que você está falando, enfim, aí se de repente cai um lápis ali, aí eu me distraio com aquilo ali. Então, o nome é déficit de atenção, mas na verdade deveria se chamar multiatenção, porque na verdade a criança ela fica muito sensível a vários estímulos, né? Então, ela perguntou da medicação. Por conta disso, na maioria dos casos, é quase 100%,
é muito grande isso, que por algum momento da vida, essa criança vai precisar da medicação sim, para ajudar a melhorar essa condição desses neurotransmissores aí, para fazer essa regulação dessa questão da atenção, da impulsividade. Eu não sei dizer no geral, né, qual seria a medicação, se é antes ou depois da escola. Geralmente, antes da escola, porque você tem um período de ação da medicação. E essa medicação, como ela vai ajudar na atenção, ela também vai ajudar na memorização, porque você só consegue memorizar alguma coisa se você tem um tempo de atenção ali naquela questão. Então, como a criança vai ficar um período na escola, ela precisa reter aquela informação, ela precisa manter a atenção dela pelo menos por um determinado tempo estável e focada. Então, a medicação geralmente se usa quando a criança vai, o adolescente vai para esse período para realizar essas tarefas que são mais penosas no sentido de retenção de informação, do acúmulo de informação. Então é importante. E ela demora aproximadamente 30 minutos de ingerir a medicação. E aí tem vários tipos de medicação, de estimulantes que duram 6 horas, 12 horas. Bom, tratamento tem, a gente viu aqui que o remédio, né, indicado pode ter efeito aí em 30 minutos, né? Tem que fechar o diagnóstico e seguir o tratamento correto, a terapia correta, enfim, né? Agora, só para a gente finalizar, eu queria te fazer mais uma pergunta. Adultos também podem ser diagnosticados com TDAH ou isso tende a, né, passar na fase adulta? Não, pode passar e pode não passar. Que assim, é muito recente o diagnóstico de déficit de atenção. Antigamente se falava... Não se falava, né? Na minha época de faculdade falava em disfunção cerebral mínima. É muito recente você entender o que é o déficit de atenção. Então, tem muito adulto que tem déficit de atenção. Aliás, como é genético, né? Como tem uma influência genética, e a gente costuma muito dizer que o fruto não cai longe do pé. Então, o fruto ali, o déficit de atenção, se a criança tem, é porque alguém passou, alguém também tem. Só que o que a gente tem hoje é uma geração de adultos não tratados e não diagnosticados. Então, claro que tem. E o complicado de chegar na idade adulta sem tratamento, sem diagnóstico, é porque entram as comorbidades, então outras questões. Então, você pode ter um adulto que foi tratado anos da vida como depressivo, como uma pessoa desorganizada e que, na verdade, tem aí uma questão com déficit de atenção relevante. Olha, que bom que hoje em dia, né, já foi tudo reconhecido, a gente consiga tratar e melhorar, enfim. E na vida adulta vai seguir aí sem grandes traumas, né, sem maiores problemas aí, né, como a depressão, que é tão sério, né? Tem depressão, alcoolismo, drogas, né, então tem várias situações que podem ser ocasionadas também aí como um escape aí de um TDAH não tratado, também isso é comum. Olha que legal. Ai, Valquíria, obrigada por ter vindo aqui ao programa, viu? Isso também, gente, vai render mais pautas aí. E a Valquíria tem uma página no Face, né, Valquíria? Fala pra gente. Criando Filhos com TDAH. Foi uma forma que eu encontrei de interagir com outras mães, com outros pais, né, que a gente pudesse trocar informações. Aliás, isso é muito legal, tá? Uma vez diagnosticado, informação e interação. Se unir aí entre as mães. Isso é legal. É esse né, a coisa toda aí do ABC das Mães. É um grupo de mulheres, mães que se ajudam, né? E aqui vocês encontram aí as mamães que se ajudam aí com o TDAH. Tem tantas mamães aqui falando, a Cíntia falando. Entra lá na página da Valquíria, então vocês vão poder conversar de monte lá e ela vai tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada, viu, Valquíria? Eu que agradeço. Valquíria, por ter vindo. E meninas, eu vou para um break rápido. Fica aqui comigo, porque na volta seu filho fica muito no tablet, computador, tá com dor de cabeça? Fica comigo, porque o doutor André vai tirar as dúvidas sobre cefaleia na infância. Já volto.
Voltamos, eu falei que era rapidinho. E agora, gente, antes da gente falar aí com o nosso neuropediatra sobre cefaleia na infância, o uso de tablets e computadores, já vai enviando suas perguntas. Se você tem qualquer pergunta, ó, celular na mão hoje para responder ao vivo para vocês. Mas antes, eu quero dar uma dica linda para vocês. Eu postei o maridão de uma seguidora aí do ABC das Mães esses dias no grupo, um super resultado da Dermaflor, referência aí em emagrecimento. Olha esse resultado, minha gente. Olha ele antes e olha ele depois. Tudo isso com o projeto Leve da Dermaflor. E o Leve, minha gente, se você quer emagrecer só 5 quilos ou 30 quilos e fugir da bariátrica, o Leve é para você. O que acontece no Leve, gente, é uma equipe multidisciplinar com nutricionistas, com estética, personal, enfim, tudo que você precisa aí para emagrecer, acompanhado de pertinho. Então você se reeduca. Foi como a esposa, né, desse homem, desse moço aí da foto falou. Ele aprendeu a comer de novo. Eu vi num dos comentários dela no post, ela falou assim: gente, ele não comia nenhum tipo de salada, nenhum alface, nada. Então é reeducação alimentar, é estética com saúde, com qualidade de vida, né? É mais do que trazer uma estética. Muitas mamães me escrevem: Clau, eu parei de tomar remédio para pressão porque estabilizou, melhorou quando eu emagreci. Tudo isso com o Leve da Dermaflor. Lembrando, gente, que a Derma é uma clínica completa. Além do método de emagrecimento e referência, que já emagreceu centenas de mamães aí, eles também têm todos os protocolos em estética, tá? Facial, massagens, enfim, criolipólise para congelar as gordurinhas. Só ligar lá, falar que a seguidora do ABC das Mães tem todos os descontos. O telefone é o 94788-7888, tá bom? Agora vamos para a nossa próxima entrevista. Estou aqui com o Dr. André. Boa noite, Dr. André, tudo bem? Boa noite, obrigado Obrigada pelo a você convite. por ter vindo novamente. O Dr. André está com a gente desde sempre lá, Isso aí, né? isso aí. E hoje, quando ele conversou comigo sobre cefaleia, enxaqueca na infância, ele falou: Cláudia, você não tem noção de quantos diagnósticos nós estamos tendo aí desse tipo de distúrbio, né, enfim, sintoma nas crianças, e muito relacionado, né, ao uso aí, ó, tablets, computadores, enfim. E aí eu queria saber dele. Então é de fato verdade, as crianças também têm cefaleia. Se seu filho fala que está com dor de cabeça, provavelmente ele pode estar mesmo, né? Sabe que no consultório é muito interessante, a gente recebe muitas crianças com queixa de dor e os pais se questionando, mas como que meu filho tem dor de cabeça? Né? Porque é coisa de adulto, né? É coisa de adulto, é isso que eles falam. Sim. E a gente sabe de um dado interessante, se eu for pegar crianças até 7 anos de idade, né? Se eu for pegar 10 crianças, 5 vão ter alguma queixa de cefaleia na vida. Tá. E se eu for estender esse prazo para crianças até 15 anos, 9 a cada 10 ou tiveram algum sintoma de dor ou tem cefaleia recorrente. É bastante, é uma incidência grande. E quais são os tipos mais comuns de cefaleia na infância? Então, geralmente a gente tem a enxaqueca mesmo, que é que eu acho que é o mais famoso de todos. E seguido dele a gente tem a cefaleia tensional, tá? Que é geralmente causada por um fator emocional. Tá, são esses dois tipos. Tem a emocional também, tem que prestar atenção. Tem muito tipo de cefaleia, viu? Esses são os principais. Assim, a gente fala cefaleia, enxaqueca, e qual que é a diferença, né? Isso, cefaleia é a queixa de dor, né? Tá. Se me dói a cabeça, eu tenho cefaleia. Tá. Né? A enxaqueca, ela tem um padrão mais bem definido, tá? Então, em geral, a enxaqueca, ela tem um padrão pulsátil, tá? É como se estivesse martelando dentro da nossa cabeça, tá? E ela então, pode quando acometer... lateja, é a latejante, enxaqueca. Isso mesmo, é latejante, tá? Tá. E ela geralmente acomete um lado só da cabeça. Tá? Claro que não é assim, certeza que vai acometer só um lado, ele pode cometer os dois, tá? Mas a enxaqueca, por exemplo, ela tem um padrão de piorar com luz, com barulho. Então, geralmente é uma criança que quando está com dor, ela gosta de ficar no escurinho, em silêncio, entendeu? Porque na hora que a enxaqueca aperta, né? Aí... não tem jeito, é se isolar mesmo do mundo, entendeu? Então, as características da criança que está com enxaqueca é querer ficar no escurinho, exatamente, reclamar que está latejando, enfim, né? Isso mesmo. E na cefaleia tensional, dói a cabeça toda. Isso, e aí qual que é a diferença da enxaqueca para a tensional? Então, a tensional, em geral, ela vai ter um padrão em toda a cabeça, ela tem uma tendência a acometer, assim, impressão, né? E não é uma dor tão intensa quanto a enxaqueca, entendeu? Tá. A enxaqueca, ela geralmente é mais incapacitante, tá? Então a criança para de fazer o que está fazendo e vai se isolar.
Na tensional, apesar da queixa, ela às vezes continua fazendo o que está fazendo da vida. Mas aí é uma dor de cabeça mais simples, então, teoricamente, Sim. né? Eu tenho uma pergunta aqui de uma mamãe do grupo, ó. Mandem perguntas, porque eu tô com o celular na mão, hein, minha gente? Aproveitem hoje. Ó, a Edna Gauer, beijo, viu, Edna? Já tem uma pergunta. Uma criança que usa eventualmente o tablet e o celular, ou seja, ela não usa todos os dias, qual poderia ser a outra causa de cefaleia? Se ela não é uma criança que fica aficionada no celular, mas tem cefaleia. Então, causas múltiplas. O que a gente sempre fala é que a principal causa, inclusive foi falado sobre o TDAH aqui mais cedo, é o fator genético, né? Então a gente sabe que o fator genético ele causa muita enxaqueca, é uma herança genética, a facilidade em desencadear uma dor de cabeça, tá? Esse é o principal fator. O que eu vejo muito no consultório? Eu pergunto, né? Quem na casa tem dor de cabeça além do seu filho? Ah, ou é a mãe, ou é o pai, ou é a avó. Que geralmente tem recorrente aí a dor de cabeça. São parentes próximos aí, tá? E tem muitos fatores que vão causar enxaqueca, além do uso de eletrônicos, né? Então, o primeiro fator, que eu sempre cito 5 como os fatores. Tá. O primeiro fator é a alimentação. Ah, tem uma pergunta aqui, ó, Kátia. Cefaleia na infância pode ser ocasionada também pela alimentação? Tenho uma filha de 12 anos e percebi que dependendo do que ela come, a cabeça dói. Nossa. Beijo, viu, Kátia? Sua pergunta aqui, ó. A Kátia acertou na mosca, tem tudo a ver com a alimentação, viu? Então, ó, tanto ficar muitas horas sem comer, quanto comer muita besteira, comida que a gente não considera saudável. Então, tudo aquilo que é muito gostoso, em geral, vai causar dor, né? Chocolate, os adultos, café, vinho, queijo amarelo. E a gente fala assim, né? Tranqueiras, em geral. Salgadinho, bolacha, refri, suco de caixinha, suco de lata, suco de pozinho. Tem tudo muita que tem, coisa. então, muito sódio, açúcar, gordura... Conservante. É isso. Gente. Embutidos, salsicha, linguiça, é isso aí. Tudo que é e no industrializado. tratamento da enxaqueca, se tira esse tipo de alimento, né, também. Como que é o tratamento quando é criança? Isso, então, eles tomam remédio? Falamos da comida já, né? Aí a gente tem que falar do sono também, que é o segundo fator que causa. Ou ficar muitas horas sem dormir, ou então dormir fora do horário, mudar o padrão de sono. Isso também pode vir a causar, tá? E aí a gente entra também no terceiro fator, né, que é o estresse ou o emocional, né? Um emocional abalado também pode vir a causar, tá? Então a gente associa eletrônico, sono, alimentação, estresse, é muito fator que pode causar, viu? E assim, qual foi a idade mínima que já chegou lá no seu consultório de uma criança reclamando de dor de cabeça? Enfim? Tem criança até de 1 a 2 anos se queixando, viu? Já de dor de cabeça? Já começa. E o doutor André estava falando comigo antes que ele vai passar aqui o que é recomendado, né, em cada idade da criança ter acesso aí, tanto à televisão, tablets e computadores. Eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que o tablet e o computador, por ficarem, a criança fica mais aqui, né? Pode dar mais problema do que uma televisão normal, né? Com certeza. Então, assim, isso é chamado tempo de tela. É o quanto que a criança pode ficar exposta a uma tela eletrônica, né? Então, o tempo de tela de uma criança de 0 a 2 anos deveria ser 0 horas, tá? A criança tem que se entreter com outras coisas, tá? A partir de 2 anos até 5, o tempo de tela deveria ser de 1 hora, tá? E acima de 5 anos, sempre determinado pelos pais, mas seria acima de 2 horas e se dependesse né, dos neuros, de 2 a 3 horas no máximo, tá? Então, a partir de 5 anos, 2 a 3 horas. É isso. Mais um recado para minha filha, aí em casa que está assistindo. Vou cortar aí. Pode cortar, viu, Cláudia? Televisão. E o que causa também é o que falou da posição, viu? Posição da cabeça. A gente não usa o celular assim, né? A gente usa o celular com a cabeça inclinada, tá? Então isso também pode provocar a longo prazo uma cefaleia tensional por uma contração muscular aqui. Tá. E a mãe, doutor André, que está em casa, viu que o filho reclamou, seja da cefaleia, uma dor de cabeça mais simples, ou uma enxaqueca, enfim, quando ela deve procurar um neuropediatra, quando isso pode ser normal? Ah, eu vi que ele ficou numa luz mais forte e teve dor de cabeça, ou não? Isso. Quando eu devo falar, opa, tem alguma coisa errada, porque às vezes pode ser algum outro tipo de diagnóstico, algum outro problema que desencadeia a dor de cabeça, né? Essa é uma bela pergunta, né? Porque a gente tem que saber assim, quando é grave e quando não é grave, né? Então, a gente fala que assim, quando a pessoa tem, em média, duas crises de cefaleia por mês, até 2, é pouco, é pouca Tanto dor. a criança quanto o adulto. Tanto a criança quanto o adulto, tá? Então é pouco.
Então, assim, tratar em casa. Agora, se tiver mais do que 2 crises por mês, ou, por exemplo, uma crise por semana, aí você começa a ter muita dor. Então, vale a pena já procurar o médico quando é assim. Tá. E existem crianças lá no seu consultório que já foram diagnosticadas com enxaqueca mesmo, que faz tratamento assim... Como que é o tratamento da enxaqueca? É para sempre ou por um tempo? Então, o tratamento primeiro é assim, a gente tem 2 tratamentos, né? Tem a fase aguda, que a gente tem que tirar a criança da dor, e tem o tratamento crônico, que é chegar a usar remédios todos os dias para você evitar de ter dor. Então, primeiro da fase aguda é assim, eu estou com dor de cabeça e eu preciso parar de ter dor neste momento. Então, eu vou medicar. E, em geral, eu acabo prescrevendo anti-inflamatório para medicar, tá? O remédio de uso crônico, ele só vai ser passado pelo neuro quando a criança já foi orientada quanto todas aquelas medidas que a gente falou antes, alimentação, sono, tablet, celular, estresse, tudo isso, e a criança, mesmo tendo acertado a vida, ela continua tendo os episódios. Aí você fala, essa criança tem indicação de medicar de uso crônico, usar medicamento de uso diário. Tá. Olha, gente, então tem que prestar atenção e tem que levar. Aí vale a visita só no pediatra ou o ideal é procurar um neuropediatra mesmo? Aí o ideal é procurar um neuropediatra. Tá, legal. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. A Giane, beijo pra Brenda também. Ela começou a sentir dor de cabeça há pouco tempo. A Brenda tem 9 anos, né, Giane? Ela nunca tinha tido dor de cabeça e agora aos 9 começou a ter dor de cabeça. Isso é recorrente dela tá crescendo ou é por conta do uso do tablet, ela tá perguntando? Então, a enxaqueca ela pode começar a se manifestar em todas as fases da vida. Inclusive um adulto com 40 anos que nunca teve pode começar a ter. Tá? E isso quer dizer que assim, o fator não é muito bem definido, não existe um fator definido que vai causar obrigatoriamente. Tá? O que eu sei que as meninas com 9 anos, elas estão começando a passar por uma fase de alteração hormonal. Tá? Então talvez um fator que pode estar relacionado aí com a filha da Giane, né? É o fator hormonal que com 9 anos ela está entrando na puberdade. Tá? E as mulheres têm muito essa relação, né? Gente, 9 anos já começa, né? Já dá uma palpitação no coração. Dá um frio na barriga, mas né? Começa bem de leve, claro, ela só tem 9 aninhos, mas começa. Mas pode ser um dos fatores, na verdade, viu? A gente não sabe, tem que ser investigado. De repente a Jane também tem uma queixa de enxaqueca e a filha herdou isso e veio manifestar Jane agora. Tem cara de quem tem dor de cabeça, de quem tem enxaqueca. Deve ter. E aí, eu vou aproveitar que o doutor André falou da questão hormonal. Nós temos uma gravidinha aqui na nossa produção, dona Aline, que tem aumentado aí a crise de enxaqueca dela. Então, nas grávidas, vou aproveitar e perguntar aqui, a enxaqueca é mais recorrente também por conta dos hormônios, né? Acontece. Fora olhar a alimentação, o estresse, sono, tudo, né? É isso aí. Então, a grávida ela já tem o fator hormonal e ela vai ter o fator genético. Então, provavelmente é uma pessoa que já tinha enxaqueca antes, né? E pode vir a piorar. E eu esqueci um fator muito importante aqui que tem que ser falado. Exercício físico é essencial. Olha... Tá? Então, o sedentarismo pode piorar uma pessoa que já tem enxaqueca. Olha que legal. Então, gente, pratiquem exercícios físicos aí. Quero aproveitar até, vou mandar um beijo agora, porque senão depois eu esqueço. Pro meu mestre Tacolac, lá do Clube da Luta, tô viciada e tem feito um bem danado. Eu tenho me sentido melhor e mais disposta, e é verdade. O exercício físico ajuda em tudo. E aí, vale pontuar. Tem gente que fala assim, doutor, mas eu fui fazer atividade física e piorou. Porque geralmente é uma pessoa sedentária que tentou fazer uma vez na vida um exercício físico e teve piora. Então, o exercício físico regular é o mais indicado. Tá. Olha que legal. Tem pergunta também, elas perguntaram se o problema de visão também pode causar dor de cabeça. Acho que sim, né? Por forçar. Nossa, isso é uma dúvida muito comum. Eu vou te falar assim, todo mundo acha que tem relação. E não? A relação é quase zero. Gente, olha que novidade é essa. Então conta pra gente por quê. Pois é, porque geralmente o pessoal fala assim, doutor, ele já foi no oftalmo e não melhorou. Então, não tem nada a ver em geral, viu? Não tem nada a ver. Ele forçar a vista. Só se tiver uma dificuldade de visão muito grande, onde ele tem que forçar muito a vista, viu? E agora, assim, eu queria saber se tem alguma dica. O celular, o tablet, enfim, os joguinhos estão na vida das pessoas, das crianças, né? Não tem como a gente tirar de vez, né? Mas, assim... A gente tem os minutos de exposição, o tempo de tela, que depois elas podem procurar aí no Google, né? Isso. Tempo de tela, deve ter essa tabela. Tem, sim. E o que a gente pode fazer para causar menos problema? Por mais que você fique só 15 minutos, vê mais de longe, ou de repente está assistindo e depois olha para o horizonte para tentar melhorar, então, primeira coisa é tentar baixar um pouquinho a luz do aparelho. Né? A luz forte pode ser mais incomodativa, pode ser mais irritativa.
Tá. Então, baixar a luz, eu acho que afastar o aparelho é interessante também. Tá. E aí, nem só falando de enxaqueca, mas como neuropediatra, o que é importante quanto ao tempo de tela? Por que é importante? Não é só por causa da dor de cabeça que a gente regula o tempo de tela. É porque a criança, quando está olhando para o celular, recebendo a informação dele, ela está ali alheia, ela não está sendo estimulada de forma nenhuma. Tá? Então a dica que a gente dá como neuropediatra é quando seu filho estiver na tela, você esteja junto com ele, conversando com ele, estimulando ele ou ela, entendeu? E aí ele vai ser estimulado pelo pai e pela mãe que estão lá acompanhando ele, tá? De repente tem um joguinho lá, tem uns joguinhos educativos, Fisher Price, Pô, enfim, mas não adianta nada se você deixar sozinho, né? Tem que estar junto. Exatamente, conversando com a criança, viu? É muito importante a conversa. O filho aprende a falar com o pai e com a mãe. Tá? Você já reparou como é interessante as crianças imitando, falando igual os pais? Sim, né? Os trejeitos. Exatamente. Então... E os benefícios, então, desse diálogo, os benefícios neurológicos, né? Falando aqui com o neuropediatra, dessa comunicação, né? Dessa sintonia entre pais e filhos, é o que vai trazer 1000 benefícios aí para as crianças, enfim, para a família. Ah, e tem mais uma última pergunta, aproveitando aqui, o doutor André também é acupunturista. Exatamente. E um dos tratamentos para cefaleia, enxaqueca, enfim, é a acupuntura. Exatamente. Criança pode fazer? Pode. Olha. É questão da gente conversar com a criançada que é muito pequenininha. Tá, para entender, o medo de agulha existe. Não dói. Como opção, o que a gente pode fazer? Tá. A gente pode fazer, por exemplo, aquela auriculomedicina. Tá. Que é quando a gente Aqueles coloca pontinhos na orelha, uma né? sementinha e a mãe vai estimular a orelhinha da criança lá 2, 3 vezes por dia. Ajuda bem, viu? E a gente está adquirindo lá no consultório, em breve, um laser em que você estimula os pontos com laser, sem agulha. Olha que legal, então para criança maravilhoso, né? Porque excelente. Se o medo da agulha for o problema, acabaram-se os problemas, né? Exatamente. Olha que legal. E para adulto também resolve muito, viu? Adultos, crianças grávidas que não podem tomar remédios, né? É uma boa alternativa. Pode ir lá para a acupuntura também. Ai, obrigada, doutor André, por ter vindo mais uma vez, por ter tirado as dúvidas aí das mamães. Se vocês tiverem mais dúvidas, meninas, escrevam aqui que depois eu copio, passo um print tudo para o doutor André. Posso passar a rede social? Passa todas as redes sociais que elas mandam para vocês. Então é Olus Medicina Integral. Olus, o Olus é com H, né? Com H, Olus Medicina Integral. H-O-L-O-S. Isso aí. Medicina Integral. Agora, gente, eu vou finalizar o programa, vou levantar. Deixa eu mostrar o look de hoje, gente. É da Show Moda. Quero mandar um beijo para todas as meninas aí da Show. Karina, Rose que me atende. O look aqui da Show. Cabelo e maquiagem do Mamãe que Disse, maquiagem da minha linda Maiara Bandeira, que inaugurou um ateliê maravilhoso. Muita boa sorte, que Deus abençoe muito aí o seu negócio. Quero aproveitar e falar também das minhas semijoias maravilhosas, inclusive dica para você que quer ganhar dinheiro, viu? Dá para você ser consultora revendedora aí com consignado da Cynthia Rios. Vou mostrar aqui o brinco, olha que lindo. São semijoias, o acabamento é outro, bem lindo aqui. Tem anel também, pulseira, tá pegando aqui, ó. Anel, pulseira, deixa eu mostrar aqui para pegar bem direitinho para vocês. Bem legal, olha lá. Cynthia Rios Acessórios. Então, se você precisa de uma renda extra aí também, a hora de falar com a Cynthia Rios. Quero agradecer. Hoje nós tivemos a primeira vez aqui no nosso programa, a primeira de muitas. Agora nós temos making off aqui no nosso programa com a fotógrafa Glauce da Be Happy Fotos. Olha lá, @BeHappy_fotos. Vocês podem seguir. Daqui a pouquinho eu vou postar tudo para vocês do que aconteceu aqui. E semana que vem, gente, tem muito mais no próximo programa. Eu espero vocês na próxima quarta às 8h30. Nós vamos estar com a Lu Marchiotto, a esposa do Marcos, da dupla Marcos e Belucci aqui, falando sobre filhos, enfim, sobre a vida dela e muito mais pautas bem interessantes para vocês. Eu espero vocês. O nosso bate-papo continua lá nas redes sociais. Fiquem coladinhas comigo, segue tudo lá, @ABC das Mães, Instagram, fanpage e grupo. E semana que vem a gente tá de volta no mesmo canal, mesmo horário, enfim, aqui para vocês. Um beijo, beijo para minha filha, para o meu filho, maridão, todo mundo que tá em casa, eu vi eles assistindo aqui no online e todas vocês que participaram no ao vivo de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem.